pedindo, que é sobre interiorização, This call is now being recorded. sabe? Pois é, então por isso que eu estou perguntando, que eu já estava esperando por isso, então já preparei um material para apresentar para vocês aqui hoje para tentar sanar essas dúvidas. Mas você já respondeu que eu já estava pressentindo. Então, vou aguardar só um pouquinho. São 3 e 3, até 3 e 5, quem entrar até 3 e 5, quem não entrar até 3 e 5, depois assiste a gravação da reunião, ok? Pessoal, então vamos começar. Eu vou apresentar uma tela aqui. Gostaria só que vocês me falassem se está aparecendo para vocês aí. Tá, apareceu. Apareceu, beleza. Tá, galerinha, o objetivo da atividade dessa semana é vocês falarem sobre a integração do espaço brasileiro, ou seja, a organização espacial, né, do território brasileiro. E essa organização espacial, ela mudou com o tempo. A gente tinha uma organização no período colonial, no período do Império a gente teve outra organização, até chegar no período atual, ok? Então, esse é o objetivo que vocês têm de trabalhar. Beleza. Então, inclusive o vídeo que eu coloquei para vocês, a videoaula, ele tratava um pouco sobre essa característica, ou seja, essas mudanças da organização do espaço brasileiro, lá do período colonial até chegar na atualidade. Esse mapa que está sendo projetado aí é o mapa da produção agropecuária brasileira. Então, vocês podem olhar aqui, hoje ainda, nesse mapa é do final, se não me engano, é de 2009. Se for atualizar ele aqui, não vai mudar tanta coisa assim, certo? Vai mudar algumas coisas, mas não vai ser uma mudança tão relevante. Então, observem que esse verde mais escuro aqui é a área de floresta ainda, o verde mais claro é a área de pastagem, esse marronzado é a área de produção vegetal, produção de grãos, esse laranjado, a área de monocultura, repare aqui, né, Nordeste, famosa cana-de-açúcar, tal, etc. E a gente tem aqui as marcações com produção extrativa, beleza? Observem que concentra-se aqui na região da floresta amazônica, principalmente em algumas outras áreas. Essa região aqui, região lá do Maranhão, a área lá de Mata de Cocais, estação de Babaçu, Açaí e outros, né? Essa região aqui do extremo nordeste, né? Do porção nordeste aqui, da região nordeste do Brasil, é uma área aqui de extração de caju, áreas de
que tem o caju, né, como uma fruta nativa, uma planta nativa, sem contar outras áreas. Reparem aqui, essa região aqui na floresta, na Mata Atlântica, e algumas áreas aqui do interior de Minas Gerais também Mata Atlântica, e aqui no sul do Brasil, região da Mata de Cocais, desculpa, da Mata de Araucária, ok? Então, beleza. Por que eu estou apresentando esse mapa para vocês? Vocês prestaram atenção, porque tem uma área do território, principalmente essa área aqui de floresta, que parece que ela ainda não se integrou à questão produtiva. Então, repara que esse é um mapa atual. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que nós temos ainda regiões do Brasil que não estão integradas, pelo menos economicamente, questão comercial, de ter um fluxo comercial forte, de ter relações comerciais fortes com as demais regiões do Brasil, que é essa porção norte do país aqui. E que se a gente for pensar em questão de demografia, de ocupação populacional, é uma área que a gente pode chamar de vazio demográfico. Ok? Então, beleza. Repare esse segundo mapa aqui, aqui. Aqui, esses dois mapas, eles vão mostrar em 1977 e em 2002. Esse mapa aí está mostrando a expansão da lavoura de soja no Brasil. Reparem que em 1977 ocupava o quê? O sul do Brasil e algumas áreas aqui do centro-oeste, principalmente a porção sul do centro-oeste, e algumas poucas áreas aqui de Minas Gerais e São Paulo. Certo? Agora, em 2002, olha como é que essa produção se expandiu. Então, já está chegando, repare que tem alguns pontinhos vermelhos aqui, dentro da região norte do Brasil. Ou seja, o que isso está mostrando? O que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Ou seja, as áreas, até onde nós temos a produção agrícola, até onde está chegando. Aí, voltando àquele primeiro mapa, repare que essa área aqui que é florestal, ela já começa a ceder espaço para áreas de produção agropecuária. Então, a gente tem uma expansão da fronteira agrícola. Até o momento, eu estou enfocando com vocês fronteira agrícola, certo? Vou mostrar outro mapinha aqui. Fronteira agrícola, primeira expansão. Ou seja, aquele mapa lá de 1977, olha onde estão as setinhas aqui. Exatamente aquele primeiro mapa lá da produção de soja. Agora, olha aqui esse segundo mapa. Repare que ele já está caminhando exatamente para aquele... Onde estão aquelas áreas de produção de soja caminhando para o norte do Brasil? Repare que está havendo uma ocupação gradual, uma expansão gradual da economia, principalmente a economia agropecuária. E boa parte dessa área ocupada aí, né, a gente fala economia agropecuária, é uma região agroexportadora, ou seja, de produção, a maior parte de ser para exportação. Ok? Então, mostrei esses dois mapas, agora eu vou mostrar um outro mapa aqui. Pronto. Bernardo, você que é o único, e Vitória, vocês são os únicos que são corajosos para abrir o microfone? Apareceu aí, apareceu. Isso, o Igor também é corajoso para abrir o microfone. Então, bem, esse outro mapa já é a organização do espaço brasileiro. Aí, Vitória, você tinha ficado um pouco na dúvida? Repare que esse mapa aqui, bem provavelmente, se vocês procurarem na internet, vai ser o primeiro que vocês vão achar. E no vídeo que eu coloquei para vocês lá, é o mapa que o professor lá do curso Descomplica trabalha também. Ou seja, ele fala desses períodos econômicos, ou seja, dos ciclos econômicos a partir lá do período colonial. Então, a gente pega a partir do ciclo da cana-de-açúcar, depois ciclo aurífero, fala um pouco da borracha, posteriormente ciclo do café. Só que ele para ali no período em que vai ser trabalhado, vai iniciar literalmente a industrialização brasileira. Ele fala basicamente até 1930. E o que eu pedi para vocês falarem está relacionado principalmente à influência da atividade industrial na reorganização do espaço territorial brasileiro, ou seja, do espaço brasileiro. Então, eu gostaria primeiramente de mostrar isso aqui para vocês. Observem que nós vamos ter aqui o Nordeste brasileiro, a área típica, né, a área tradicional de produção de cana-de-açúcar, esse verdezinho aqui é cana-de-açúcar. Aqui nós vamos ter uma área relativamente tradicional de produção pecuária, mesclando aí com café, mas aqui a gente vai ter muita produção agropecuária para atender esse litoral nordestino.
que é a região do sertão nordestino, então uma área de pecuária extensiva, certo? Áreas minerais, esse bege aqui vão ser áreas minerais. Aqui a gente tem um pedacinho de área de tabaco, certo? Aqui, produção de café, ok? E agricultura de subsistência. Aqui embaixo, área de pecuária extensiva. Por que eu estou mostrando essas características? O principal ciclo, para a gente ter essa noção de produção, de organização do espaço brasileiro, vai ser o ciclo aurífero. Por que o ciclo aurífero? Gente, quando a gente tem a descoberta do ouro em Minas Gerais, logicamente o ciclo aurífero não se restringia ao estado de Minas Gerais, às áreas de produção, mas o principal estado produtor era Minas Gerais, pelo menos a configuração, né, atual dos estados brasileiros. Minas Gerais, ele se dedicou, a região aurífera em Minas Gerais se dedicou quase que exclusivamente à exploração do ouro, né? Ouro, diamantes, principalmente. Ou seja, eles ocuparam praticamente toda a mão de obra para a produção aurífera. Então, como a mão de obra estava praticamente ocupada com produção de ouro, diamantes, etc., não tinha mão de obra suficiente para a produção de alimentos. Não só produção de alimentos, mas precisava de animais para carga, né? Todo o trânsito, todo o transporte era feito nesse momento ou a pé, né, para pessoas, ou a partir de animais de carga, ou seja, juntas de boi, muares, cavalos, etc. Para quem não sabe o que são muares, mulas, burros, né, que são chamados de muares. Beleza. Então, de onde vinham os alimentos e de onde vinham os muares, animais para carga, que atendiam essa região? Aí eu vou pegar um exemplo aqui da nossa região. Vocês vão ver os exemplos aqui que eu vou dar e vocês vão ver a relação com minha vida pessoal. Principalmente porque, gente, o que é o feijão tropeiro? Quais são os ingredientes aí do famoso prato aqui da região? Vamos lá, citem aí. Feijão e farinha. Ué, só isso? E Feijão. ovo. Só isso, Bernardo? Feijão seu tá devagar, viu? Velho, assim tá bom. Vamos ver. O que mais, gente? Quais são os ingredientes desse prato típico aqui da região? Ó, Vitória já falou, torresmo, o que mais? A Vitória está reclamando que está sem microfone. Mas o que mais? Gente, vamos lá. Feijão, farinha, ovo, torresmo. E calabresa, dá para colocar calabresa também. Linguiça, né? Se for pensar linguiça calabresa, é uma linguiça, não é uma linguiça fresca, é uma linguiça defumada, já seca, né? Com menos água, menos umidade. Mas tá bom, não precisa detalhar tanto, não. Só para vocês entenderem. Repare que os ingredientes desse prato são ingredientes que não têm perecibilidade rápida. Não são ingredientes frescos. Feijão você pode conservar durante um bom tempo. É um produto que tem perecibilidade alta, que perde rapidamente. Farinha também. Se você colocar, por exemplo, a linguiça, eu falei da linguiça calabresa, mas o pessoal usava muito aqui na região a linguiça, se não me engano, a Maria Rosa, né, que é uma linguiça bem seca, praticamente não tem água. O torresmo, né? Torresmo, o que é? É a pele do porco salgada. Então, você coloca sal, você conserva aquela pele, né, aquela banha do porco durante mais tempo. Então, observe que todos ingredientes de longa duração. Por quê? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o próprio feijão tropeiro, nome tropeiro, de onde vem isso? Eram os alimentos usados, os pratos feitos pelos tropeiros nesse período em que eles faziam o transporte, principalmente do sul da Bahia, norte e nordeste de Minas Gerais, até a região aurífera. Então, uma das regiões que produziam alimentos para essa região aurífera era o norte de Minas. Então, prestem atenção que, neste momento, a produção aurífera incentivou a integração de uma região relativamente fora do contexto nacional, porque a gente não teve nenhum ciclo econômico no norte e no nordeste de Minas Gerais e no sul da Bahia, mas agora, em função das necessidades do ciclo aurífero, essa região agora se integra no contexto econômico nacional. É a principal fornecedora de alimentos para essa região aurífera. Por outro lado, a gente vê essa região aqui do sul do Brasil, né, de pecuária extensiva,
né, além de produzir o famoso charque, a carne seca, né, para trazer para essa região aurífera, essa região também produziu o quê? As famosas tropas, ou seja, os muares, animais de carga. Boa parte dos animais de carga usados no transporte de ouro saíam do sul do Brasil. Então, repara que duas regiões que, no primeiro momento, que eram isoladas, que não tinham uma representatividade muito grande na ideia de ciclos econômicos do Brasil, agora já começam a ser integrados. Então, esse ciclo aurífero mostrou como que a gente tem essa integração, ou seja, havia a necessidade de comércio, de relações comerciais entre as regiões para haver essa integração, certo? O problema é que o ciclo do café, de certo modo, ele quebra isso. E uma das características, antes de entrar no ciclo do café, do ciclo aurífero, é que a mina ela era fixa. Na pecuária, o animal migra, os pecuaristas tal, migram junto com o animal. Não se tinha ainda tecnologia para a produção de pastagem, irrigação e outras coisas. Então, o animal migrava, o cara que criava o animal migrava junto com o animal, ou seja, o animal migrava em busca de novas pastagens. O criador desse animal também migrava junto. O ciclo aurífero não, a mina é fixa, a mina está num canto só, a mina não migra de um lugar para o outro. Então isso incentivou o quê? Em volta dessa mina começaram a surgir as residências desses caras, eles começaram a construir as suas casas em volta dessas áreas de produção. Ou seja, resumindo, por que a gente tem um surgimento de Ouro Preto? Vocês podem ver que dentro do município de Ouro Preto existem diversas minas desativadas do período aurífero. Ou seja, a cidade de Ouro Preto surge em função da mineração. Ou seja, o ciclo mineral, o ciclo aurífero, incentivou o surgimento de diversas cidades nesse interior de Minas Gerais. Então, repare que o ciclo aurífero, diferente do ciclo da cana-de-açúcar, e posteriormente a gente vai ver do ciclo do café, é um ciclo que tem uma característica muito urbana. Se a gente tem população urbana, população concentrada em cidades, eu tenho necessidade de haver fornecimento de materiais, de produtos, de alimentos, de outras coisas para essa população urbana. Alguém tem que fornecer. Ou seja, diferente dos outros ciclos, o ciclo aurífero é um ciclo que tem essa característica urbana, né, a gente começa a ver essa integração. E eu falei com vocês que o ciclo do café quebra isso. Repara, o café é um produto agrícola. Ou seja, diferente do ciclo do ouro, em vez de incentivar a urbanização, crescimento de cidades, eu tenho o incentivo à ocupação do campo. Certo? Ok. Então, no ciclo do café, eu tenho essa quebra. Isso faz com que eu tenha novamente o isolamento das regiões, ou seja, eu vou ter o Nordeste isolado, o Sudeste, principalmente a região de São Paulo e Rio de Janeiro, isolado, o Sul do Brasil isolado, e Centro-Oeste e Norte do Brasil nem se fala, né? Já não tinha uma grande importância. Com o ciclo do café agora, praticamente some nesse contexto nacional. Não consegue, não tem um produto, alguma coisa nesse sentido que seja interessante a ser explorado naquela região. Bem, qual que é a consequência disso? Aí que vem o que eu falei para vocês, o que a gente chama de ilhas ou arquipélagos. Ou seja, é como se o Nordeste brasileiro fosse uma ilha isolada. Ele não tinha uma relação comercial forte com as outras regiões brasileiras. O mais engraçado é que o Brasil continua produzindo cana-de-açúcar até hoje, continua produzindo açúcar até hoje, mesmo com o fim do ciclo do açúcar. Então, um dos produtos de exportação do Nordeste nesse momento, final do século XIX, início do século XX, era o açúcar. E o Nordeste exportava direto para a Europa. Não vinha para o Sudeste brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, os produtores nordestinos exportavam açúcar diretamente e recebiam aquele valor ali. E o que eles precisavam de comprar, dependendo do que fosse, em vez de comprar, por exemplo, talvez poderia ter alguém produzindo isso em alguma outra região brasileira. Mas ele já está mandando um navio carregado de açúcar para a Europa, é mais barato ou mais fácil eu comprar isso da Europa do que de outra região do Brasil. Então, reparem como dá essa característica. O Nordeste é como se fosse um outro país. Não tinha ligação econômica com as demais regiões. O Sudeste brasileiro acontecia de forma semelhante, o Sul do Brasil acontecia de forma semelhante. Ou seja, essa é a organização em ilhas ou arquipélagos. Onde veio a haver a mudança? O que promoveu a mudança? A mudança nós vamos ver principalmente a partir de 1930. 1930 é quando Getúlio Vargas assume o poder.
Nos vídeos que eu coloquei para vocês, tem uma videoaula minha, né, que eu explico essa característica. Getúlio Vargas foi o primeiro presidente, chefe de Estado, que conseguiu ter uma visão diferente. Para ele se manter no poder, primeira coisa, até 1930 a gente tinha praticamente todos os presidentes, todos os chefes de Estado, apoiados pela oligarquia agrária. Ou seja, no primeiro momento, no primeiro momento, senhores de engenho, né, produtores de açúcar, posteriormente borracha, e nesse momento, né, quando Vargas chega ao poder, antes de Vargas um pouquinho, a gente tinha os cafeicultores, era uma oligarquia agrária. Então, Vargas, ele rompe esse ciclo de governos apoiados pela oligarquia agrária. Então, ele precisava de uma base de apoio. E quem foi o apoio de Vargas? As famosas oligarquias urbanas, ou seja, os burgueses, as pessoas que estavam investindo na atividade industrial. Então, como ele foi apoiado por esses caras, ele começa a implantar políticas para apoiar o desenvolvimento industrial. Por que Vargas é um marco? Principalmente por causa dessa característica. Ele é o primeiro governo que apoia maciçamente o desenvolvimento industrial no Brasil. Certo? A indústria. A indústria, ela precisa de insumos para produzir, ou seja, precisa de matéria-prima, precisa de energia, precisa de água e outros insumos, né? Matéria-prima, energia, água e daí por diante. Além disso, precisa de mão de obra, e dependendo do tipo de indústria, um volume grande de mão de obra. E precisa também de mercado consumidor para consumir esses produtos. Então, reparem que a indústria, diferente da agricultura e da pecuária, ela tem uma exigência maior. O que é o insumo para a agricultura e para a pecuária, principalmente da forma que era desenvolvida no Brasil? O insumo é o solo, é a terra. Precisa de terra limpa para poder produzir. Precisa de chuva, né? Precisa de um solo fértil. Então, repare que os insumos, praticamente todos eles, a natureza já providencia, pelo menos da forma que era feito naquele momento. Atualmente, a gente já vê uma mudança nessa característica, a gente vê uma agricultura mais mecanizada, uma agricultura mais tecnológica, certo? Não vou detalhar isso agora, que não é o momento, mas a gente vê uma diferença da agricultura naquele momento para a agricultura atual. A indústria, então, ela tem uma exigência maior. E isso vai fazer com que, para que o governo incentivasse o desenvolvimento industrial, a primeira coisa que tinha, eu precisava trazer matéria-prima até a indústria. Para vocês terem noção, a primeira siderúrgica instalada no Brasil foi em Volta Redonda. Gente, Volta Redonda. Se vocês olharem no mapa, Rio de Janeiro, Volta Redonda é a região metropolitana do Rio de Janeiro. O que tem siderúrgica? Siderúrgica precisa de minério. Não tinha minério, não tem minério, pelo menos em grande quantidade, aqui nessa região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, de onde veio esse minério? Foi necessário construir uma ferrovia para trazer esse minério do centro da região, do centro de Minas Gerais, lá da região do famoso Vale do Aço, próximo ali a Belo Horizonte, Patinga, né? Para Volta Redonda. Então, observe. Agora, eu já começo a integrar essa região aurífera ao litoral. Antiga região aurífera, desculpa, agora a região mineral, de produção de ferro, manganês, etc. Além disso, eu precisava, após esse ferro produzido, no caso aço, eu precisava vender esse produto para ter mais regiões. Como é que eu vou transportar isso? Imagina você transportar barras de aço, 600, 700, 800, mil e poucos quilômetros, até chegar no Nordeste brasileiro, ao Norte ou ao Sul do Brasil. Então, era inviável. Era muito caro, não compensava fazer isso. Então, o que Vargas percebeu? Para que incentivasse o crescimento da indústria, ele acabou investindo em setores de estrangulamento. Um deles foi a indústria de base, né? Siderurgia, petroquímica e outros exemplos. Mas investiu também em outros setores, comunicação e transportes. Esses dois investimentos eram importantes porque, a partir do momento que eu tenho comunicação, eu estou informando as demais regiões que eu tenho esse produto, que eu posso vender, que eu posso entregar. Certo? Então, quer dizer que a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, lá no Rio de Janeiro, conseguia, a partir de um telefonema, receber uma encomenda de tantos lingotes de ferro, tantos quilos de ferro, ou que seja, não sei como é que é feita essa venda, mas tantos
unidades de ferro lá para o Nordeste. Ou seja, a partir usando meios de comunicação. E como que era a entrega? A partir daí a gente vê o surgimento da famosa Ferrovia Central do Brasil. O que era a Central do Brasil? Foi a construção de diversos ramos de linha férrea ligando diversas regiões brasileiras, inclusive o que passa aqui em Montes Claros, que chega até o sul da Bahia, tem um braço dela que chega até Pirapora, outros indo até o centro-oeste, tem uma ferrovia que corta todo o litoral nordestino, até quase Belém, aqui no Pará. Então, houve investimento maciço em meios de transporte. No início, no governo Vargas, principalmente transporte ferroviário. Posteriormente, os demais governos seguiram a mesma linha. JK, ele continua investindo maciçamente em transportes, mas agora já muda um pouco essa característica. Em vez de transporte ferroviário, ele começa a investir relativamente alto em transporte rodoviário, ou seja, rodovias. E governos militares, gente, os governos militares que abrem a Transamazônica, que criam a Transamazônica, que têm essa ideia da Transamazônica. Os governos militares que fazem a ponte Rio-Niterói. Os governos militares que constroem, por exemplo, Itaipu Binacional, lá no Paraná, né, fronteira com o Paraguai. Posteriormente, constrói a segunda maior usina hidrelétrica do país, que é a usina de Tucuruí, desculpa, que fornece energia para o projeto Carajás. Então, reparem que foram feitas diversas obras de infraestrutura, não só no Sudeste brasileiro, mas em todo o território brasileiro. Ou seja, dotando o território brasileiro de infraestrutura, de transportes, de comunicação, de geração de energia, posteriormente, qualificação de mão de obra. Esses são alunos do Instituto Federal. O forte dos institutos federais são cursos técnicos, ou seja, isso é uma política nacional de quê? Qualificação de mão de obra. Reparem que nós estamos trabalhando não com a questão pontual, isolada de uma região, mas nós estamos trabalhando com a ideia nacional. Repararam isso aí? Prestem bem atenção, nós estamos trabalhando com uma política que se deu desde Getúlio Vargas, política de integração que inicia com Getúlio Vargas e continua até o período atual. Reparem, no governo Dilma, no governo Lula, agora no governo Bolsonaro, todos falam em quê? Intensificação dos investimentos em transporte, intensificação dos investimentos em geração de energia, intensificação dos investimentos em qualificação de mão de obra, formação de mão de obra. Reparem, os discursos são praticamente os mesmos nessa linha. Não há uma alteração, pelo menos muito grande, de um governo para outro. Certo? Então, estamos falando de uma política a nível nacional. E o que isso provoca? Reparem que esse mapa que eu estou projetando para vocês aqui até o momento é o início do século XX. O que nós vamos ter? Repare esse segundo mapa. Aqui o que a gente tinha em 1890, certo? Então, preste bem atenção aqui, que essa área amarelada é a região efetivamente integrada, onde existia um comércio efetivo. A maior parte do território brasileiro não havia comércio, não havia um comércio efetivo, não era integrada a economia nacional. E aqui nos anos 40, repara que essa área de integração aumentou, principalmente aqui no centro-oeste, sudeste brasileiro, caminhando para o sul, nordeste, que essa parte litorânea já começa a crescer. E olha o que nós temos em 1980, uma integração ainda maior. E aquela área da floresta amazônica, que quase que não era integrada na economia nacional, né, efetivamente, com relações comerciais com as demais regiões, repara como que ela agora já é quase que toda integrada. Então, o que é isso? Há uma mudança da organização do espaço. No primeiro momento, ilhas isoladas, repare, aqui eu tenho uma ilha no sudeste, aqui eu tenho outra ilha no nordeste, eu vou ter outra ilha no sul do Brasil. Para a situação que nós temos agora, em que nós temos dois principais centros de influência, que são São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte aqui como coadjuvante, a gente tem Curitiba aqui outro como coadjuvante, as principais metrópoles, repare que esse mapinha aqui destaca as principais metrópoles, olha, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, ou Fortaleza aqui em cima, desculpa, Recife, certo? Cá em cima, Belém do Pará, Manaus, aqui, Brasília. Repara que a gente tem as principais metrópoles. Por que essas cidades crescem? Gente, a cidade cresce não é porque o governo quer que ela cresça. Simplesmente por causa disso. A cidade cresce porque tem atividades econômicas que incentivam o seu crescimento. E para que eu tenha atividade econômica, primeiramente eu tenho de ter o quê? Relações comerciais com outras regiões.
Então, repare que aqui, nesse mapa dos anos 80, nós estamos mostrando aqui as principais metrópoles brasileiras e a megalópole, que é Rio de Janeiro e São Paulo. E essas cidades controlam praticamente todo o comércio do restante do país. Certo? Ou seja, onde está a capital, as capitais financeiras, econômicas que controlam? São Paulo e Rio de Janeiro são as principais e as demais que controlam regionalmente. Então, o que a gente tem a partir do momento que eu tenho integração econômica, principalmente com meios de transporte, né? A gente primeiro, houve necessidade de investimento em comunicação e transporte para haver essa relação comercial. Então, o que eu tenho? Eu saio de uma organização em ilhas ou arquipélagos para o que a gente chama hoje de centro-periferia. Quem é o centro? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E o restante do Brasil, a periferia desse centro. É uma periferia que é controlada por esse centro. Ok? Beleza? Vitória, você tinha falado, ficou um pouco na dúvida. Ficou mais claro agora? Você está sem microfone? Responde aí no chat, por favor. Ok. Gente, porque a Vitória tinha manifestado aqui mais cedo. Alguma dúvida, agora que eu expliquei, sobre essa questão da organização do espaço brasileiro e essa mudança de ilhas ou arquipélagos para centro-periferia? Mário, Quem vai falar primeiro, Bernardo ou Andressa? pode o Bernardo primeiro, que a minha é sobre o portfólio. Não, pode ir, André. Você vai falar que não tem dúvida. Então fala, Andressa. Então, Mário, assim, eu queria saber, você vai querer uma prévia desse portfólio ou não precisa não desse? É isso que eu ia combinar com vocês. Mas, Andressa, antes de falar do portfólio em si, você entendeu essa parte de organização do espaço brasileiro? Primeiro eu vou matar isso aí, porque se tiver alguma dúvida eu já respondo logo. Depois a gente vai para a parte mais prática, que é literalmente a atividade. Tá tudo tranquilo, Andressa? Tá, eu fiquei assim, mais ou menos, mas eu acho que eu consegui entender. Qualquer coisa depois eu assisto a gravação para ficar mais claro, mas eu entendi. Pois é, e se você tiver alguma dúvida ainda, me chama no Zap, ou então no chat lá da sala virtual, nos posts lá da sala virtual. Beleza? Agora, Andressa, baseie-se em quê? Deixa eu projetar a atividade aqui. Espera aí que eu vou apresentar a tela da atividade. Ó, vou facilitar os pontos aqui para vocês. Repare que eu pedi para vocês focarem. Alteração da influência entre campo e cidade. Gente, vocês acabaram de trabalhar um pouco com população brasileira. O que acontece principalmente entre 1960 e 1980? Onde está a população brasileira hoje? Concentrada no campo ou na cidade? Cidade. Ou seja, então se a população está concentrada na cidade, onde está o principal mercado consumidor? Não é na cidade? Então quem controla quem hoje? Ou seja, então houve a inversão. Antes o campo controlava a cidade. Inverteu. Quem controla quem hoje? Hoje a cidade controla o campo. E por que essa população veio para a cidade? Simples, gente. Indústria. A indústria é urbana. A indústria precisa de muita mão de obra, então atrai essa população. A partir do momento que eu tenho a atração dessa população, eu vou ter essa alteração da influência campo-cidade, para agora inverte a influência cidade-campo. Quem determina o que o campo vai produzir? Agora é a cidade. Entenderam? Então, primeiro ponto da atividade. Ok? Esse aí ficou claro? Beleza? Manifesta alguém aí. Tranquilo. Beleza. Segundo ponto. Repara, investimento em meios de transporte e comunicação e a integração do território brasileiro. Porque eu comentei com vocês, não havia meios de transporte eficientes entre as regiões. Ou seja, somente a partir de Vargas, que começou a investir no primeiro momento em ferrovias, e a partir de JK, com rodovias, hidrovias, transporte de cabotagem. O que é transporte de cabotagem? É transporte entre portos do país. Ou seja, eu saio do porto lá, de Paranaguá, lá no Paraná, levo mercadoria até o Porto do Rio de Janeiro. Isso é transporte de cabotagem, entre portos. Inclusive dentro de rios. Por exemplo, eu posso sair
lá do Porto de Manaus, que é dentro do Rio Amazonas, navegar pelo Rio Amazonas, que até a sua foz é navegável, sair no oceano e entregar lá no Porto do Rio de Janeiro. Isso também é transporte de cabotagem. Então, houve investimento em transporte e, a partir disso aí, eu tenho uma intensificação das relações comerciais entre as regiões. O que existia antes? Arquipélagos isolados. A partir do momento que eu tenho esse transporte, eu tenho a possibilidade agora de ter o comércio. Então, vocês entenderam essa ideia do investimento em meios de transporte? Ok? E a parte de comunicação. Gente, como é que eu vou fazer encomenda de um determinado produto? Se eu não conseguir conversar com o cara que produz, ou se a empresa que produz não conseguir fazer contato com o mercado consumidor, como é que ela vai vender? Então, essa comunicação é a ideia também de propaganda. Eu tenho que fazer propaganda do meu produto. Ok? Então, não só telefone, tal, mas, por exemplo, televisão. Televisão é meio de comunicação. Rádio é meio de comunicação. Certo? Revista, hoje, com meios digitais, internet e tal. Isso são todos meios de comunicação. Terceiro ponto, interiorização brasileira. Gente, eu acabei de comentar com vocês do crescimento das áreas agrícolas, né, no começo da aula, do crescimento das áreas agrícolas em direção centro-oeste ao norte do Brasil. Gente, eram áreas, eram vazios demográficos, eram áreas sem ocupação. Por que JK constrói Brasília, lá no Planalto Central? Tem diversas explicações, é porque antes a capital era no Rio de Janeiro, então se atacava o país, como a capital era no litoral, era mais fácil de você, se fosse ter uma ocupação, ocupar essa capital, tal, etc. Mas tem uma outra característica estratégica para quê? Incentivar a ocupação do centro-oeste, incentivar a interiorização, incentivar a ocupação das demais áreas do Brasil. Certo? Um exemplo rápido aqui. Hoje nós temos, acho que pouquíssimos de vocês, perigoso, ninguém escuta rádio hoje. Mas tem um programa, todo dia às 19 horas, chama Voz do Brasil. O que acontece? Essa Voz do Brasil, no primeiro momento, ela inicia com rádio AM. Rádio AM é um tipo de onda que ela consegue chegar a longas distâncias. Então, não sei se vocês já viram, vovó tinha um motorrádio. É perigoso alguns de vocês já ainda encontraram essa relíquia. Eu sei que vovó ligava o rádio à noite e conseguia pegar rádio AM. Paraguaia, chilena. Imagina a gente aqui em Montes Claros conseguir pegar ondas de rádio lá do Chile. Olha a distância que esse negócio percorre. Então, e por que exatamente às 19 horas? Por que não poderia ser às 7 da manhã, ao meio-dia? Porque a onda AM ela se propaga melhor quando não tem interferência da radiação solar. Certo? Então, regiões isoladas, lá na floresta amazônica, conseguiriam receber esse sinal dessa rádio e ser informado o que estava acontecendo no Brasil. Era um jornal do governo federal. Quem cria isso? Os militares, para trazer a integração àquelas regiões que estavam ali isoladas geograficamente, por causa da falta de meio de transporte, ou seja, no meio da floresta. Então, repare, é uma ação, isso aí, falei anteriormente de comunicação, e também uma ação para incentivar a interiorização. Posteriormente, a gente tem, com os governos militares também, a Transamazônica, o início da exploração de Carajás, né, do Complexo Mineralógico de Carajás, que é lá no Pará. Mais à frente, a gente tem exploração de jazidas de petróleo, lá no norte do Brasil, a intensificação da urbanização de Manaus. Então, diversas ações para ocupar o centro-oeste, mas principalmente o norte. Então, observe essa ideia de interiorização para ocupar o território e transformar aquela área numa área integrada às demais regiões brasileiras. Ok? Beleza. Depois que eu já fui direto na atividade e falei esses pontos, gente, ficou mais alguma dúvida que possam pegar para vocês para fazer essa atividade? A Andressa começou falando aí, Vitória também comentou um pouco. Ficou mais alguma coisa que possa trazer dúvida? Não. Ok, Igor já se manifestou, tá de boa. Vitória falou que tá tranquila. Andressa, tudo bem? Manifesta aí. Até o momento, tudo bem. Tá. Eu vou colocar mais um link aqui na atividade. Vou colocar nos comentários da atividade. Usem eles para pesquisas suas.
que traz essa ideia, principalmente com a industrialização, a partir do período Vargas. Conta essa historiazinha aí para facilitar para vocês. Seguinte, são 3h43. Não sei se compensa a gente estender mais um pouco, e eu tenho outra reunião daqui um pouco. Afinal de contas, né, alguém tem que trabalhar. Já que vocês tudo estão à toa em casa aí, eu tenho que trabalhar. Você nem vai responder, né, Bernardo? Eu tô à toa não, moço, tô estudando. Estudos, responsabilidades. Mas então é o seguinte, galera. Eu acredito que dá para vocês fazerem atividade. Se vocês tiverem dúvida, me procurem. O que eu queria combinar com vocês? Hoje é quarta-feira, 3h43 da tarde. Se vocês conseguirem me mandar a prévia até sexta-feira de manhã, até sexta-feira, meio-dia, eu consigo dar um feedback para vocês, alguma coisa que vocês tenham de alterar. Certo? Então, esses aí, assim, já tenho uma certeza de quase totalidade dos pontos da atividade. Os que me mandarem a prévia depois do meio-dia da sexta, eu não vou garantir que eu vou conseguir olhar, não, porque semana, infelizmente, eu estou cheio de reuniões. Então, se vocês conseguirem mandar, tá ok, eu consigo analisar e já dar uma resposta para vocês. Tudo bem? Ok? Beleza. Beleza. Outra coisa, eu já fiz o lançamento de praticamente todas as notas suas, acho que tem uma pendência só, acho que uma atividade só que eu preciso lançar. Mas a maior parte das notas eu já lancei lá na sala virtual. Vocês já conseguiram visualizar? Eu vi. Então se Bernardo viu, todo mundo vai conseguir ver. Você viu todas as notas, né, Bernardo? Tem algumas lá que eu não sei se você postou ainda, eu acho que é da provas, mas A prova eu já lancei. Depois você me faz um favor, Bernardo. Você está no computador aí? tá, é do fórum, eu confundi, é do fórum. Não, o fórum eu não fechei ainda não. Esse aí que eu tenho de mexer. E autoavaliação já foi, falta a autoavaliação dessa semana. O que está faltando? O fórum, a autoavaliação dessa semana e o portfólio que vocês não vão me entregar. Então, autoavaliação. E o portfólio vocês não fizeram ainda. Então, não tem nem como lançar nota. Agora, o fórum eu vou tentar lançar, vou tentar resolver isso até amanhã de manhã. Então, se o restante você viu, então está resolvido. Então, galera, outra coisa, se tiver alguma dúvida sobre as notas lá, me falem logo. Não esperem chegar lá para sexta-feira, não, senão fica apertado. Estou doido para ficar livre do sexta até sexta-feira. Espero que vocês também estejam com a mesma vontade. Que peninha. Não, relaxa. Vocês vão me ver presencialmente ainda? Pode ficar tranquilo, Bernardo? Ok? Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar. Eu vou parar a gravação aqui e finalizar o atendimento. Tudo bem? Ok.